As trevas estão atuando no movimento espírita para causar cisânia, inimizade e desunião. Andam dizendo por aí que existe o André Luizismo, seria a religião de André Luiz, o espírito que se manifestou através do Chico. Outros dizem que existe o chiquismo, seria o espiritismo do Chico Xavier. E pasmem vocês, tem quem diga que exista o espiritismo do Emmanuel, o emanuelismo, fazendo contraponto ao kardecismo, o espiritismo de Kardec. Meus irmãos, minhas irmãs, eu digo a vocês que isso é ação das trevas, porque espiritismo não existem dois espiritismos, só existe um espiritismo. Às vezes, alguns perguntam, teu espiritismo é de mesa branca, é o espiritismo kardecista? E é preciso esclarecer. Primeiro, não existe dois espiritismos, só tem um espiritismo. Segundo, não existe kardecismo. O budismo é uma religião do Buda, sufixo ismo do Buda, budismo, religião do Buda. Cristianismo, ismo do Cristo, religião do Cristo. Taoísmo, ismo do Tao, ou seja, sempre existe um criador daquela religião. E a religião passa a ser dele. A doutrina espírita é uma doutrina diferente. Porque não existe um criador encarnado. Kardec não criou doutrina alguma. Kardec não trouxe revelação do plano espiritual alguma. Kardec não estabeleceu princípios doutrinários dele próprio, jamais. Ele organizou a mensagem dos espíritos, as entidades desencarnadas que vieram através dos médiuns, organizou e juntamente com eles propôs as bases espíritas da doutrina. Não existe kardecismo. Então os espíritos que vêm depois de Kardec, eles não têm que ser coerentes de acordo com Kardec. Porque Kardec não tem uma doutrina, não tem uma religião. Não existe religião do Kardec. Kardec foi o codificador da doutrina dos espíritos. Dos espíritos. O espiritismo é um só. E é a doutrina dos espíritos. No Alto de Barcelona, quando queimaram vários livros, Kardec ficou preocupado. Qual foi a resposta dos espíritos? Uma resposta muito sábia e prudente. Não se preocupe, Kardec. Eles queimam os livros, mas a fonte dos livros, água não toca, homem não rouba, traça não rói, fogo não queima. Ali ficou explícito a fonte do espiritismo e da doutrina. São os espíritos. Olha como é importante e evitaria muita confusão no movimento espírita. E quem é que faz parte desse espiritismo? Porque só existe um espiritismo. Começou em 18 de abril de 1857, com a primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha 501 perguntas, a segunda edição, que é essa que nós temos, de 1019 perguntas, e que teve como codificador, organizador, que criou todo um método científico, Allan Kardec. Porque, se não sabem, esse próprio termo codificador foi inventado pelo movimento espírita brasileiro. Na França, ninguém nunca chamou Kardec de codificador. A atuação, a tarefa do Kardec é incrível, está à altura de um espírito superior como ele é. Mas ele sempre deixou claro, coisa que o movimento espírita teima e não entender. A doutrina não é dele. Ele foi o codificador, o estruturador, o contextualizador. A doutrina é dos espíritos. Não existe kardecismo. Então essa doutrina, que começa na metade do século XIX, na França, na Europa, em período do puritanismo da Rainha Vitória, quem é que faz parte desse espiritismo? Vamos lá. Allan Kardec,
Leon Denis, Gabriel Delane, mais próximo da gente, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, Divaldo Franco e outros, e outros, e outros. Podemos citar aqui vários, Hermínio Miranda, Ivone do Amaral Pereira, tanta gente faz parte desse espiritismo, porque o espiritismo é um só. Não existe dois espiritismos. Isso é a ação das trevas, meus irmãos, querendo causar desunião dentro do movimento espírita. É o orgulho, é a predominância do ego, querendo criar tribos, feudos. Ora, onde se viu isso? O chiquismo, o espiritismo do Chico, o emanuelismo, o espiritismo do Emanuel, kardecismo, onde se viu isso? O espiritismo é um só. Kardec, Chico, Emmanuel, André Luiz, Divaldo, todos fazem parte com suas visões próprias, que às vezes concordam e às vezes não, mas em relação aos princípios básicos da doutrina espírita, são os mesmos. São os mesmos. O guia e modelo de todos eles é Jesus. Quem mais do que Emmanuel falou da importância de Allan Kardec? Chico, exemplo de cristão e de médium, sempre colocou a importância da leitura das obras da codificação, das obras básicas. Divaldo e tantos outros. É a ação das trevas, querendo criar guetos, feudos dentro do movimento espírita que não existe. O espiritismo é uma doutrina dos espíritos. E todos aqueles que seguem os princípios básicos do fora da caridade, não há salvação. Seguindo os dois princípios do Espírito Verdade, quando ele disse, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo mandamento. Se a gente seguir esses princípios básicos, respeitando democraticamente a divergência saudável de opiniões, vamos perceber que todos nós fazemos parte de um só espiritismo, que é o Consolador prometido, vindo nesse momento de transição planetária. Leiam Kardec, leiam Chico Xavier, leiam Emmanuel, André Luiz e outros, e outros, e outros, porque todos eles fazem parte da falange do Espírito Verdade. Até a próxima.